Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo. E caso você seja novo por aqui, já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo sobre Santos Futebol Clube. Todos os dias, vídeos novos, comentando em relação à escalação do time titular para sábado às 17 horas. Por quê? Alguns jogadores vão ficar à disposição, outros são dúvidas. Sua opinião da escalação ideal para o time do Santos para enfrentar o Atlético Goianiense. Vale ressaltar que, com a derrota do Atlético Goianiense para o Palmeiras e a vitória do Santos contra o Bragantino, se o Santos vencer o Atlético Goianiense, abrimos 4 pontos. Então, importantíssimo nessa luta defensivo, dependendo como o Carille pensa esse time para o jogo contra o Atlético Goianiense. Mas vamos começar com o meio-campo, que para mim foi o destaque do time do Santos contra o Bragantino. Zanocelo de primeiro volante, Felipe Jonathan de segundo volante e o Pirani um pouco mais avançado. A dúvida que nós tínhamos era em relação a Zanocelo, vai aguentar na marcação? Foi muito bem, não comprometeu, quando tinha liberdade se apresentava muito bem à frente, construindo jogadas ao lado do Pirani e também aquele meia mais incisivo, puxando algumas arrancadas, indo para a linha de fundo. Ele que começou a jogada do primeiro gol do Marinho. Pirani, para mim, foi um dos melhores em campo, mesmo saindo na segunda etapa, de acordo com o Carille, para preservá-lo, ele que ficou um tempo considerável no departamento médico. E o Felipe Jonathan também foi bem, que é aquele atleta que a gente fala, parece que se encaixou jogando no meio e não mais na lateral esquerda. Só que qual é a dúvida? O que está acontecendo? Camacho, que estava com uma lesão na coxa, já está recuperado, inclusive poderia ter jogado, ou pelo menos ficado à disposição contra o Bragantino, mas o Carille achou melhor segurá-lo, porque ele ainda não tinha treinado com os demais companheiros, para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Aí eu te pergunto, caro santista que me assiste, você colocaria o Camacho como titular para essa partida ou mantém esse meio-campo que deu certo? Porque o meio-campo do Santos contra o Braga foi com um toque de bola rápido, envolvente, não foi aquela lentidão que a gente às vezes critica em algumas partidas. Se vai repetir essa mesma atuação ou não, só sábado mesmo. Mas eu, Nájila, manteria Zanocelo, Pirani e Felipe Jonathan. Existem também algumas variações, coloca o Balieiro, só que o Balieiro, acredito que você deixa um time um pouco mais defensivo, como foi no segundo tempo, e isso não me agrada e também acho que está fora de cogitação inicialmente ao Carille. Tem a possibilidade de você colocar o Camacho que pode atuar como segundo volante, e aí seria uma vaga de um Felipe Jonathan, Camacho que jogou principalmente como segundo volante no Corinthians. Pode colocar o Camacho como primeiro volante, e aí você tira o Zanocelo dessa função. Enfim, algumas variações que eu deixo para vocês aqui nos comentários. E também vamos ver o que o técnico Carille falou sobre essa possibilidade de ter o Camacho para a partida contra o Atlético Goianiense. Confere aí. É o que eu falo, Foi um jogo hoje de entrega, que eu já começo a me preocupar na questão física para o jogo de sábado. Sábado é logo aí. Então é importante ter o Camacho. O Camacho já treinou ontem, treinou hoje, já vai estar à disposição para o jogo. Amanhã quero sentar com o departamento médico, o departamento físico, para a gente tomar as melhores decisões, para que a gente tenha muita energia lá em Goiânia, não só qualidade, não só organização, mas também um jogo sabendo que a gente está ali na parte de baixo ainda. Então vai ser muito importante o Camacho chegar. E que bom, isso é uma dor de cabeça que eu gosto de ter mais opções para que a gente pense e tome as melhores decisões. E uma das coisas que o Santos tem que tomar cuidado é em relação a ter novas lesões, principalmente em relação ao Lucas Braga. Será que o Lucas Braga terá condições de jogo para a partida contra o Atlético Goianiense? E por que eu pergunto? Dando exemplo exatamente do Emiliano Velasquez, que a gente não sabe ainda se terá condições para retornar ao Campeonato Brasileiro ainda neste ano ou se só volta na próxima temporada. Por quê? O Velasquez, ele ficou a 2 jogos, e isso eu critiquei bastante o departamento médico, dando sinais. Então ele saiu com desconforto contra o Fluminense e contra o Atlético Paranaense. Ok. Foi para o jogo contra o Palmeiras. Deu uma arrancada, sentiu a lesão. Não sabemos quando volta. E por que eu estou falando do Velasquez? Por conta do Lucas Braga. O Lucas Braga, inicialmente, a informação aqui sentiu um desconforto na coxa. Será que o Lucas Braga
tem condições 100% para jogar contra o Atlético Goianiense? Ou é melhor segurá-lo para que ele consiga, né, melhorar a parte física e volta em melhores condições contra a Chapecoense na Vila Belmiro? Para, né, ter tempo de se recuperar do desgaste, enfim. E aí, se não joga o Lucas Braga, quais são as opções do time do Santos? O próprio Ângelo, que entrou muito bem, e ele também sabe jogar nessa faixa do campo, pelo lado esquerdo, joga assim, principalmente quando é convocado na seleção de base. Tem o próprio Marcos Guilherme, que pode jogar. Então, eu acredito que esses são os favoritos, né? Esses são os concorrentes aí para essa vaga do Lucas Braga, caso ele não seja relacionado, caso não seja titular. E por que o Marcos Guilherme? Porque o Madison volta de suspensão. Então você coloca o Madison na lateral direita e tem a opção de colocar o Marcos Guilherme na vaga do Lucas Braga. Ou como ala esquerda, ou também você tem a possibilidade de sacar um zagueiro, pode ser o Danilo Boza, que eu acho que, comparação, né, a última rodada, ele foi o que menos se destacou, em comparação ao Kaique, em comparação ao Luiz Felipe, saca um zagueiro, né, vai só com 2, coloca o Moraes na lateral e o Marcos Guilherme ali na ponta esquerda, né, aproveitando da velocidade do jogador, ou Moraes e Ângelo, né, aí vai também do gosto do Carille. O que não pode acontecer é o seguinte: perder a intensidade, independente da escalação, primeiro e segundo tempo tem que ter intensidade. O time do Atlético Goianiense, ele foi envolvido pelo time do Palmeiras, né? A gente jogou recentemente contra o Palmeiras, infelizmente perdemos, e é um time que joga bastante de contra-ataque, sabe utilizar da velocidade dos seus jogadores de frente, né? E o Santos pode utilizar isso, tanto com o Marinho, ou o próprio Ângelo, o próprio Marcos Guilherme, o Lucas Braga, se tiver condições, o próprio Tardelli, ele tem uma visão interessante de jogo, que ele consegue também, né, jogar uma bola para ter uma correria. Então tem que ter uma estratégia para que no primeiro tempo o Santos seja infernal e no segundo tempo também, né, para que a gente consiga manter esse nível de intensidade. O jogo contra o Bragantino foi agradável, principalmente no primeiro tempo, por conta dessa intensidade. Troca de passes, né, bem rápidos, um time envolvente, principalmente com a entrada do Ângelo no segundo tempo. O Santos recupera a questão do contra-ataque, né, que o Santos deixou um pouco quando sai o Pirani, quando sai o Lucas Braga também sentindo esse desconforto. Então precisa ter essa estratégia para primeiro e para segundo tempo. E essas são as dúvidas, né? Se não joga Lucas Braga, quem joga no seu lugar? Será que dá para tirar um zagueiro? Será que vai com 3 zagueiros contra o Atlético Goianiense? Esse time do Santos, ou pelo menos as mudanças que você colocaria. Like, se inscrever no canal. E uma dica: agora as festas de fim de ano, né? Amigo, namorada, algum familiar, ou até mesmo você, porque você merece, com uma camisa do Santos com desconto. Tudo oficial, site confiável, né, do Magazine Luiza. Então, se você quiser conferir, só clicar no link da descrição. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.